Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O tema de estudo nosso ao longo da semana será Romanos capítulo 9. Neste capítulo você e eu aprenderemos que todos os seres humanos que aceitarem a Cristo como Salvador podem se tornar filhos da promessa, podem se tornar herdeiros, filhos espirituais de Abraão, pertencentes à família de Deus. Entretanto, o capítulo 9 de Romanos apresenta alguns versículos que, se não forem entendidos devidamente, podem nos levar ao caminho da heresia, ou seja, dos ensinamentos errados. Alguns desses versículos encontramos, por exemplo, em Romanos capítulo 9, versos 13, 14 e verso 18. Muitos irmãos que creem na dupla predestinação creem, com base nesses textos, em alguns versos de Romanos 9, que Deus predestina algumas pessoas para serem salvas e predestina outras para se perderem. Por exemplo, Romanos 9,18 diz: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O detalhe é que essa conclusão acerca da dupla predestinação só pode ter alguma validade se você ler Romanos 9,18 e outros versículos de forma isolada. Se analisarmos Romanos de uma forma mais ampla, como um quadro mais amplo, você e eu vamos entender algo muito importante na argumentação de Paulo. Ele não está dizendo que Deus escolhe alguns para se salvarem e outros para se perderem, mas que Deus escolhe certas pessoas para determinada função no plano de salvação, enquanto não escolhe outras. O tema de Paulo em Romanos capítulo 9 é a questão de que Deus escolhe certas pessoas para determinadas funções, independente das obras. Com isso, Paulo reforça o argumento que ele está apresentando na carta aos Romanos de que a salvação é um dom de Deus unicamente pela fé em Cristo e que não é por meio das obras. E em Romanos 9, ele mostra que a graça de Deus é uma realidade tão grande que até mesmo a graça de Deus é que leva Deus a escolher certas pessoas para determinadas funções. A eleição em Romanos 9 tem, em vários versos, a ver com função, funcionalidade. Deus escolheu, por exemplo, Jacó para ser, diríamos assim, aquele que geraria os descendentes espirituais de Deus para levar o evangelho às outras pessoas. Futuramente, Deus escolhe Isaac ao invés de Esaú, porque Deus viu que Isaac faria melhor as suas escolhas e melhor poderia ser usado por Deus. Em Romanos 9, Paulo não está ensinando que Esaú foi predestinado a se perder, mas Paulo está mostrando que Esaú não foi escolhido por Deus para ser o primogenitor dos descendentes espirituais de onde descenderia o Cristo. Você vai perceber ao longo da semana que a eleição em Romanos tem a ver com a função, não com o predeterminar alguém para a salvação e alguém para a perdição. Afinal, amigo ouvinte, por mais que o seu e o meu livre-arbítrio seja corrompido pelo pecado, ele ainda existe, mesmo sendo corrompido. Nós ainda podemos, com a ajuda do Espírito Santo, tomarmos decisões corretas. Somos livres para amarmos a Deus ou para o odiarmos. E Deus não seria amor se ele predestinasse alguns para a salvação. Por dois motivos. Primeiro, porque ele estaria sendo incompetente em não predestinar a todos. Segundo, se Deus predestina alguns para a salvação, ele não é amor, porque ele estaria impondo amor e não conquistando. Como o verdadeiro amor não se impõe, ele se conquista, isso exige que as criaturas, mesmo com o livre-arbítrio corrompido pelo pecado, sejam ainda livres para decidirem contar com a ajuda de Deus ou não no exercício do livre-arbítrio. Este é um assunto, obviamente, muito amplo, nós não nos deteremos em todos os aspectos nessa semana,
Mas eu espero, amigo ouvinte, lhe ajudar a entender contextualmente Romanos 9 e a você ter certeza que Deus não predestina ninguém para se salvar ou para se perder. A salvação é disponibilizada a todos. Porém, Ele pode sim, na sua soberania, escolher certas pessoas para certas funções. Mas isso não exclui outras da salvação eterna. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No início do capítulo 9 de Romanos, o apóstolo Paulo nos mostra que pertencermos a uma igreja não é garantia de que seremos salvos. Não estou dizendo que não é importante, amigo ouvinte. Pelo contrário, a Bíblia diz que é muito importante congregarmos na medida em que a volta de Jesus se aproxima, como diz ali Hebreus 10, 25. Porém, na sua argumentação de Romanos, Paulo diz que não basta pertencer à descendência de Abraão, não basta pertencer ao povo de Deus. Se você não for um amigo de Jesus, você não será salvo. Vou ler para você Romanos capítulo 9, a partir do verso 1 até o versículo 8. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. As Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Esse texto é muito importante porque nele Paulo primeiramente demonstra a sua amargura pelo fato de muitos judeus não terem aceitado a Cristo como Messias. Ele demonstra amargura porque os judeus foram escolhidos por Deus para o representarem e levarem o conhecimento do verdadeiro Deus ao mundo. Em Êxodo 19, verso 6, Deus havia dito para o povo de Israel que eles seriam um reino de sacerdotes e nação santa. O objetivo de Deus ao chamar Israel era um objetivo missiológico. Preparar um povo para cumprir com a missão de levar o conhecimento do verdadeiro Deus para que as pessoas abandonassem a idolatria, o paganismo e os sacrifícios humanos. Deus revelou o seu caráter, a sua lei, especialmente o seu plano de salvação através dos israelitas, para que por meio dos sacrifícios de animais, os israelitas e o mundo pudessem entender que para eles serem salvos, um substituto morreria na cruz, e esse substituto seria Cristo, o Messias. E Paulo menciona nesse texto que o fato de muitos não aceitarem a Cristo como Messias e o deixarem amargurado, não significa que o problema esteja em Deus. O problema estava neles, que tinham uma perspectiva equivocada acerca do Messias. Eles não imaginavam que o Messias morreria pelos pecadores ao invés de libertá-los do jugo romano. Na verdade, o Messias queria libertar do jugo do pecado, da morte eterna. E Paulo argumenta, neste capítulo, entre outras coisas, que certos judeus não se salvaram na época dele, não se tornaram judeus cristãos, não porque o problema estava em Deus, mas por causa deles. E Paulo diz, não é o fato de eles serem descendentes físicos ou espirituais de Abraão que os garante a salvação. Eles precisam ser filhos também da promessa.
E para que eles sejam verdadeiros filhos da promessa, esses judeus deveriam aceitar o Messias e viver pela fé e não pelas próprias obras e ainda sem o Messias. Ou seja, assim como os judeus, no passado, só garantiam a salvação se aceitasse a Cristo como Messias, você só pode garantir a sua salvação se Jesus for o seu Salvador e for o seu melhor amigo. Não pense que por você pertencer a uma igreja isso lhe garante no céu. Não basta ser descendente espiritual de Abraão apenas no nome. Tem que ser na vivência. Assim como Abraão, você precisa viver pela fé em Cristo. Você precisa contemplar a solução de Deus para o pecado e para a morte eterna. Será, amigo ouvinte, que você e eu não somos como os judeus no passado? Estamos batendo na trave em relação ao plano de salvação? Faça uma reavaliação e veja se você realmente é um amigo de Cristo. Obrigado por sua companhia e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos dar sequência ao nosso estudo de Romanos capítulo 9. E ontem lemos até o versículo 8. E hoje vamos dar sequência ao nosso pensamento, lendo os versos 12 até o versículo 15, para entendermos o pensamento de Paulo. Muitos irmãos sinceros pensam que em Romanos 9, 13 e 17, Deus estaria predestinando alguns para a salvação e outros para a perdição. Porém, esse não é o propósito de Paulo. Nós não podemos entender Romanos 9 corretamente se não reconhecermos que Paulo faz uso de uma argumentação mais ampla, que vai até nos capítulos 10 e 11, com o objetivo de mostrar que Deus, na verdade, ao invés de predestinar pessoas, ele elege pessoas para determinadas funções no plano de salvação. Vou ler para você e vou lhe explicar esse contexto. Romanos 9, vamos ler a partir do versículo 11. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama a se levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei ou aborreci, em algumas traduções, Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Verso 17, pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Jacó: eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Você percebeu que o verso 18, quando afirma que Deus escolhe ter misericórdia de uns e endurece outros, está num contexto não de salvação ou perdição, mas de funções? Você percebe também que no verso 13, quando Deus diz que amou Jacó, mas aborreceu Esaú, isso também está num contexto funcional? Quando você lê o contexto de Romanos 9, você percebe uma coisa muito interessante, que Deus, ao prometer a Rebeca que ela teria filhos, Deus disse que o mais velho serviria ao mais novo. Ou seja, amar Jacó e aborrecer Esaú está no contexto de um servir ao outro. Deus, na sua onisciência, viu que Jacó seria a pessoa ideal para, a partir dele, continuar a descendência dos filhos de Deus para a evangelização do mundo. E Deus viu que Esaú não teria esta capacidade. Tanto que Esaú
vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de comida, ou seja, Esaú tinha um caráter vil. Agora veja, este amar Jacó e aborrecer Esaú tem a ver com funções, amigo ouvinte. Deus deu uma função, de acordo com o verso 17 do capítulo 9, deu uma posição de autoridade para Jacó. Deus colocou em posição de autoridade, falando nesse contexto, obviamente, também de Faraó, mas o que Deus quer mostrar aqui nesse contexto é que Deus chama Jacó para exercer uma função, só que ao Jacó ser chamado para exercer esta função, ele não exclui Esaú da salvação. Deus prometeu coisas boas para Esaú. Deus prometeu cuidar dele, multiplicar a descendência dele. Então a eleição aqui de Deus nesse contexto tem a ver com a função. E no verso 15, quando é dito que Deus tem misericórdia de quem quer e mostra compaixão a quem Ele quer, precisamos analisar contextualmente. Deus, de acordo com Oséias 1, verso 3, que foi de onde Paulo tirou esse texto, inclusive Êxodo 33 ali, 19 também fala parte da história, mas aqui Romanos 9, 13, quando fala amou Jacó, aborreceu Esaú, você percebe uma coisa muito interessante, que neste contexto Deus estava aborrecendo os descendentes de Esaú porque eles haviam sido maus e haviam inclusive cooperado com os inimigos para destruir o povo de Israel. Leia sobre isso em Obadias, versos 10 e versos 12 a 14. Então veja, Deus tinha uma razão para ter misericórdia dos descendentes de Jacó e não dos descendentes ímpios de Esaú. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo de Romanos 9 para entendermos de que forma Deus endurece alguém, e você vai perceber que o endurecimento do coração de Faraó, citado por Paulo em Romanos capítulo 9, tem a ver com um endurecimento indireto e não direto da parte de Deus. Aguardo a você amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje continuaremos nosso estudo de Romanos 9 para aprendermos a diferença entre um endurecimento direto e um endurecimento indireto da parte de Deus. Quero começar o estudo de hoje lendo para você o que está em Romanos, capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo 18, que diz assim: como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando de Faraó, rei do Egito. Isso não é, amigo ouvinte, uma predestinação determinista. E quando o verso 18 diz que Deus dá misericórdia para alguns e endurece outros, aqui ele está falando no contexto de Faraó. Se você ler Êxodo capítulo 5, verso 2, você percebe claramente que antes de Deus endurecer Faraó de forma indireta, de forma direta Faraó já havia endurecido o seu coração. Em Êxodo 5, verso 2, Faraó disse: quem é o Senhor? Retrucou o Faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Você acha, amigo ouvinte, que Deus foi responsável por Faraó rejeitar ao próprio Deus, sendo que Deus não quer ser rejeitado? É impossível. Faraó, de forma indireta, endureceu o seu próprio coração. E Deus indiretamente endureceu o coração de Faraó, porque quanto mais Deus atuava por meio das pragas, mais duro Faraó ficava. O endurecimento da parte de Deus é indireto e não direto. Se fosse direto, Deus seria responsável pelo mal, seria responsável pelo pecado, e aí seria, amigo ouvinte, melhor ser um ateu do que acreditar num Deus assim. Outro ensinamento muito bonito que encontramos em Romanos capítulo 9 é o de que a salvação está disponível a todas as pessoas. Infelizmente, amigo ouvinte, nem todas as pessoas serão salvas. Isso porque nem todas as pessoas aceitarão o plano de salvação estabelecido por Deus.
Mesmo, amigo ouvinte, que não creamos no universalismo, ou seja, na salvação de todos, cremos que o oferecimento da salvação é universal, ou seja, mesmo que nem todos se salvem, Deus oferece a salvação para todos. E uma parcela da humanidade não se salvará, uma boa parte, infelizmente, porque a humanidade não aceitará o plano de salvação. Mas a culpa não está em Deus, porque o plano de salvação é oferecido para todos, o sacrifício de Cristo foi por todos e o Espírito Santo está disponível a todos para guiá-los a Jesus e ao plano de salvação, a aceitação do plano de salvação. Espero que essa análise contextual e breve tenha lhe ajudado a entender melhor Romanos capítulo 9, para você não ir para o lado da teoria antibíblica chamada dupla predestinação. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. E Romanos capítulo 9 nos mostra como Deus tem realmente a disposição de disponibilizar a salvação para todo aquele que estiver disposto a aceitá-la. Vou ler para você Romanos capítulo 9, a partir do versículo 24. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E, como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O apóstolo Paulo aqui faz menção a textos do livro de Oséias, do livro de Isaías, para mostrar que Deus preservou um remanescente entre os filhos de Israel, ou seja, havia uma parte, um restante que decidiu permanecer fiel a Deus, e que inclusive Deus chama pessoas de entre os gentios para tomarem parte na salvação. Isso mostra, amigo ouvinte, que o oferecimento da salvação é universal. A salvação destina-se a todo o mundo. É por isso que em Apocalipse 14, verso 6, Deus demonstra que você e eu devemos levar o evangelho eterno para todas as pessoas. Diz: vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, diziam em alta voz. Deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. O Evangelho eterno, anunciado no Apocalipse, juntamente com 3 recados de Deus para a humanidade, que se encontram nos versos 7 a 12, o Evangelho é para ser anunciado aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, mostrando que o oferecimento da salvação da parte de Deus é universal. Mais uma vez, amigo ouvinte, o contexto de Romanos 9 nos prova que a doutrina da dupla predestinação é antibíblica. Deus não predestina alguns para se salvarem e outros para se perderem. Do contrário, não teria lógica em oferecer a salvação para todo mundo. Se Deus oferece a salvação a todo mundo, isso significa que com o auxílio do Espírito Santo, qualquer pessoa pode ser conduzida ao arrependimento de acordo com Romanos capítulo 2, verso 4. Portanto, se o oferecimento da salvação é universal, isso prova, amigo ouvinte, que qualquer pecador pode dizer um sim para Jesus
se permitir que o Espírito Santo o conduza. A mensagem da cruz, em João 3,16, é uma mensagem universal. Diz: porque Deus amou tanto o mundo, não apenas os predestinados do mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Claramente o texto diz que a salvação é oferecida para o mundo. Nada de dupla predestinação. Que Deus lhe ajude, amigo ouvinte, a entender esse tema à luz do texto bíblico. Um abraço carinhoso e até amanhã, aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos continuar a nossa análise de Romanos capítulo 9. Hoje analisaremos dos versos 30 ao 33, para entendermos as ideias finais de Paulo aqui neste capítulo. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse trecho, o apóstolo Paulo está falando da incredulidade do povo de Israel em não ter acreditado no Messias e ter se fiado apenas nas obras ou na lei de Moisés para obter a salvação. O povo de Deus não entendeu que o objetivo da lei de Moisés era exatamente apontar para Cristo, aquele que poderia salvá-los. E Paulo é forte na sua argumentação. Ele afirma aqui que mesmo os gentios que não seguiam as normas de Deus, como os judeus, foram os gentios que foram declarados justos, porque a fé fez parte da vida deles. Eles aceitaram o Messias como Salvador. Já o povo de Deus, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo pela lei, não obteve sucesso. E Paulo diz que deixar de crer em Cristo, deixar de ter a fé em Cristo e fiar-se nas próprias obras é o mesmo que tropeçar na pessoa de Cristo. Cristo é considerado esta pedra de tropeço. Todo aquele que é rebelde, que é descrente, vai tropeçar em Cristo. Cristo pode ser uma grande bênção para o pecador, ou pode se tornar o instrumento de condenação, porque se a pessoa rejeita o Salvador, Cristo, ao invés de ser a água da vida, vai se tornar a pedra de tropeço para o pecador. Paulo está dizendo aqui, não que a lei de Moisés não é importante, mas ele está dizendo que se a pessoa estuda a lei de Moisés e não encontra nela o Messias, ela continua perdida. Da mesma forma, amigo ouvinte, se você estuda a Bíblia e não encontra Jesus, você ainda está perdido. A Bíblia tem sido apenas um livro para o seu desenvolvimento intelectual. Isso já é uma grande coisa. Mas a Bíblia, além de ser o seu livro de desenvolvimento intelectual e fortalecimento espiritual, a Bíblia precisa ser o caminho que conduz você a Jesus, que é o verdadeiro caminho da salvação. Faça de Jesus, amigo ouvinte, o centro do seu estudo bíblico, o centro dos seus sermões, o centro da sua vida religiosa, para que não ocorra com você o mesmo que ocorreu com os judeus nos dias de Paulo. Tinham todo o material bíblico à sua disposição, mas não encontravam o Messias como centro. Temos cuidado com isso. Obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Entre outras coisas que estudamos nessa semana em Romanos 9, estudamos sobre a eleição, sobre dupla predestinação e percebemos que em Romanos 9 Deus não ensina a dupla predestinação. Em Romanos capítulo 9, Deus mostra-nos, na verdade, que Ele elege certas pessoas para determinadas funções, como aconteceu com Jacó, e não elege certas pessoas para determinadas funções, como aconteceu com o ímpio Esaú. E aprendemos que o fato de Deus chamar Jacó para uma função, isso não excluiu Esaú do plano de salvação. Hoje eu quero finalizar este assunto lendo para você alguns trechos muito bonitos da escritora Ellen White acerca da eleição. Ela escreveu muitas coisas sobre o assunto, mas eu queria compartilhar com você este trecho que está no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, nas páginas 453 e 454. Preste bem atenção para você entender aqui de forma homilética o que é realmente a eleição bíblica. Há uma eleição de indivíduos e de um povo. A única eleição encontrada na palavra de Deus em que um homem é escolhido para a salvação. Muitos têm olhado para o fim, pensando terem sido certamente eleitos para a glória celestial. Mas não é essa a eleição que a Bíblia revela. O homem é escolhido para operar a sua salvação com temor e tremor. É escolhido para usar a armadura, para pelejar a boa peleja da fé. É escolhido para usar os meios que Deus colocou ao seu alcance para lutar contra todo o desejo profano enquanto Satanás executa o jogo da vida por ele. É escolhido para vigiar em oração, para examinar as Escrituras e evitar entrar em tentação. É eleito para ter fé continuamente, é eleito para ser obediente a cada palavra que procede da boca de Deus, para que não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Essa é a eleição bíblica. Muito bonito isso. Ao invés de Deus eleger alguns para a salvação e outros para a perdição, o que Deus faz, além de eleger certas pessoas para ocuparem determinadas funções, o que Deus faz, diz Ellen White, é eleger indivíduos para que pensem em Deus, para que estudem a Bíblia, para que usem a armadura espiritual e para que pelejem com fé. Deus elege pessoas para que elas usem os meios que Deus colocou para lutarem contra o pecado. Deus elege pessoas para que vigiem em oração, para que examinem a Bíblia a fim de evitar entrar em tentação. Deus elege pessoas para que tenham fé nele e obedeçam a sua palavra a fim de serem praticantes e não apenas ouvintes. Veja, é uma eleição não arbitrária, mas uma eleição realmente divina e que contribui para a sua e a minha santificação. Se você aprendeu, amigo ouvinte, um conceito de eleição diferente, arbitrário, em que coloca uns no céu e outros no inferno, pode ter certeza, isso não é a eleição bíblica. É uma forma de Satanás manchar, deturpar o caráter de Deus e o plano de salvação. Muito obrigado por você ter acompanhado o Lições da Bíblia desta semana. Amanhã, pela graça de Deus, continuaremos nossos estudos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.